Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu quero falar sobre o que a cola pode fazer por nós na Faculdade de Direito. Durante toda a nossa vida escolar, eu tenho certeza que se tu fez alguma prova e esqueceu de algum conteúdo, se tu teve algum branco, ou se tu não conseguiu estudar mesmo para aquela matéria e na hora da prova não conseguiu sair bem, tu ficou um pouco nervoso, né? Na faculdade não é muito diferente. Em algumas situações a gente até vai ter estudado, às vezes não, às vezes a gente não se preparou o suficiente e quando chega na hora da prova, dá aquele aperto no coração. Acontece, pode acontecer com todo mundo. Só que algumas pessoas, quando sentem que talvez tenham que responder ali, talvez sejam reprovados em razão de não ir bem numa avaliação, acabam escolhendo ir para o caminho mais fácil, que é a famosa cola, né? Como a gente conhece. Então, ou copia de um colega, ou estica o olho, ou então dá um jeito de levar a cola escrita de alguma maneira em algum lugar. Vocês, se não estão acostumados a colar, se surpreenderiam com o tipo de cola que as pessoas inventam. Então, às vezes, colar é mais trabalhoso do que estudar o conteúdo, porque a pessoa tem que escrever num papelzinho minúsculo do tamanho de uma mini borracha para o professor não perceber. E aí vai, né, gente? Quando eu vou aplicar provas, né, na verdade, eu fiz isso algumas vezes, eu pesquisava na internet técnicas de cola para ficar sabendo, né, quais eram as últimas atualizações no mundo da cola para eu perceber quando o aluno estivesse colando. E normalmente esse é o medo do aluno que cola, ser pego pelo professor. Só que hoje nesse vídeo eu quero te dizer que as consequências da gente colar em avaliações, da gente até muitas vezes passar uma faculdade inteira colando, são muito maiores e de número muito maior, também muito mais intensas do que apenas o professor te pegar e naquela avaliação e naquela matéria tu ter um problema. Nesse vídeo eu vou te falar várias consequências da cola na faculdade, na tua vida profissional. E eu espero de verdade que tu pare, pense e reflita se colar vale mesmo a pena como tanta gente acha que vale. Bom, a primeira coisa que todo mundo já deveria saber é que colar em uma avaliação é um auto-engano. É uma maneira de tu fingir ou de tu te auto-enganar e até tentar enganar os outros, né, de que tu sabe aquele conteúdo e de que tu tá apto a passar para os próximos semestres, a seguir adiante no teu estudo no direito, né? E aí que pode até ser que dê certo uma outra vez, pode ser que na tua faculdade tu consiga passar colando, muita gente faz isso. Então, na faculdade de Direito, eu vejo alunos, eu acompanhei alunos que iam passando do jeito que dava, por cola, por jeitinho, por esqueminha. Chega no final, o problema aparece de verdade. Por quê? Porque tu até consegue passar numa matéria ou em outra, muitas vezes passa na matéria, chega na próxima disciplina, tem uma dificuldade imensa porque não estava preparado para passar, mas dá o seu jeito e quando vai para a vida real, né, para o mercado de trabalho, aí sim a verdade aparece. Por quê? Porque, como eu disse, tu pode passar a faculdade desse jeito, mas é muito provável que tu não consiga passar num concurso público. É muito provável que atuando como advogado, como consultor, tu não tenha o conhecimento necessário para realizar aquela atividade. E aí é difícil de disfarçar, né? Imagina num concurso público. Quem que vai te dar cola no concurso público? Os teus concorrentes? Ou então tu vai fraudar o concurso contratando alguém para te ajudar a passar? Aí é crime, né? A gente já está falando de sanção penal. E, infelizmente, muita gente pega tentando colar em concurso público. Já imaginou se tu vai fazer uma prova para magistratura ou para promotorias ou, enfim, para procuradoria de alguma coisa e tu pega um colando? Eu acho que ninguém, sério, pensa em colar em concurso público. Mas vai que no desespero, né? Como eu disse, a gente arranja desculpas para fazer isso. Tu cola de alguma maneira e te pegam. Como que vai ser, mesmo que tu seja expulso, tu tente outro concurso, a tua avaliação de vida pregressa? Acho que eu já comentei aqui que muitos dos cargos públicos, os candidatos são analisados de ponta a ponta, toda a vida pretérita, né? Tudo que ele já fez é analisado para se determinar se ele pode assumir um cargo de importância, como o caso de magistratura, promotoria, procuradoria. Já pensou
ser pego colando em uma prova, em um concurso público desses, muito difícil tu conseguir se redimir depois, né? Então, a gente cola na faculdade, sempre tem uma desculpinha, né? Eu sei como é, a tentação é grande. Ah, eu não consegui estudar, não deu tempo, matéria era difícil, o professor era ruim. Sempre tem uma desculpa. E o problema é quando essa desculpa nos convence. Porque daí tu acredita que tu tem razão em fazer aquilo, e aquilo é errado. Só que se tu não perceber o auto-engano, como tu tá te enganando mais do que enganando os outros, tu vai ser prejudicado no futuro. O que tu quer ser da tua vida? O que tu quer fazer? Tu quer passar em concurso? Adianta ir passando a faculdade de qualquer jeito? Como que tu vai fazer na hora do concurso? Certo? E se tu for passando, mas não tiver nenhum conhecimento? Como que vai ficar essa faculdade uma bola de neve? Ah, eu não devia ter passado naquela primeira cadeira, mas eu dei um jeitinho. Aí na segunda eu não sabia nada e foi mais difícil, mas eu dei um jeitinho. Chega no final, teu jeitinho virou um grande problema. A gente sabe que o ensino jurídico no Brasil é difícil, é criticável, inclusive, né? Porque as pessoas simplesmente conseguem, às vezes, encontrar meios escusos para ir passando de semestre em semestre, se formam, têm um diploma, mas não tem o mínimo conhecimento. E aí, tu que tá me ouvindo agora, tem que pensar o que tu quer pra tua vida, certo? Adianta ter um diploma e não ter nada na cabeça? Ao meu ver, não adianta. E, infelizmente, muita gente passa a faculdade inteira colando, chega no final, o mundo real cobra, né, gente? Então, assim, auto-engano sério que acaba nos trazendo consequências muito graves no futuro. Outra consequência muito grave, muito temida por quem cola, é ser pego colando pelo professor. O que a maioria dos professores fazem quando veem, quando percebem uma situação assim? Zeram a prova. Então imagina, tá preocupado porque talvez tu vai reprovar se tu não tirar uma nota alta. Aí tu tem a genial ideia de fazer uma cola e levar a cola lá contigo. E o professor te pega. Então, ao invés de tirar um 5, um 6, tu vai tirar um 0. Ou, enfim, ao invés de tu ter ainda uma chance de tentar fazer uma prova, tentar tirar com o teu esforço, com o teu mérito, tu é pego colando e o professor simplesmente corta aí as tuas possibilidades. E aí, gente? Infelizmente, esse tipo de situação pode acontecer e, pessoalmente, eu acho bem justa. Acredito que quem cola na prova, normalmente, a maioria, tá no momento de preocupação, de desespero, mas tem muita gente que faz isso porque realmente não quer estudar, porque não tá nem aí, porque na verdade não quer reprovar, mas não quer fazer o esforço necessário para ser aprovado. Então vejam, esse é um perigo real. E outra coisa, muitas vezes o professor ele fica tão constrangido que ele percebe, mas ele acaba não atuando, certo? Às vezes a gente percebe, assim, o professor que está lá na frente, ele tem total domínio daquela situação. Só que é muito constrangedor a gente chamar a atenção de alunos maiores de idade, na sua grande maioria, pessoas que já estão em formação para o mercado de trabalho e que não entendem que aquilo ali é uma coisa séria. Então vejam, é difícil para o professor, mas é bem provável e acontece com frequência da gente simplesmente zerar a prova do aluno. Eu já vi acontecer quando eu era aluna, certo? Eu, pessoalmente, como professora, nunca fiz isso. Acho muito desagradável, só que é um perigo verdadeiro. Ou, além da pessoa que está colando, o colega do lado, quem ajudou, e aí a gente acaba tendo uma quebra de confiança, né? Então, vejam, perigo mais latente de colar. O professor te descobrir. Eu, em sala de aula, quando eu aplicava provas também, eu sempre falava o seguinte: colar é permitido, desde que eu não veja. Porque se eu ver, é zero. É zero. E eu acho muito justo esse tipo de posição, porque numa faculdade de direito, uma pessoa que cola, ela tá simplesmente burlando as regras. Então, tu quer defender o direito no teu futuro, tu quer ser promotor, tu quer ser juiz, tu quer ser defensor do Estado, defensor da justiça, mas na tua faculdade tu quer fazer o que é melhor para ti, usar os meios mais rápidos e mais escusos. Não parece muito correto, né? Tu não tá começando a tua faculdade com o pé direito, tu tá começando com o pé errado, que eu não sei qual é. Então, além dessa dor que é tirar um 0, tu vai ter outras consequências. E uma delas é justamente a tua própria imagem que vai ficar manchada. A tua imagem ficar manchada é outra consequência que
cola pode te trazer. Então pensa comigo. Como eu falei, muitos professores percebem a cola, percebem o aluno que está colando, mas por uma questão de evitar constrangimento, porque realmente é super desagradável uma situação assim, eles fingem que não vem, certo? E isso, na sala dos professores, a gente conversa bastante. Então, tu finge que tu não vê. Mas uma situação assim, ela quebra a confiança. Então, eu, pelo menos, quando percebi situações assim, ou eu não podia provar que o aluno estava colando, mas ele estava com um jeito muito estranho, eu não podia tirar a prova porque talvez eu tivesse cometido uma injustiça. Gente, simplesmente tu não esquece o aluno que fez isso. Então, por exemplo, se esse aluno precisar de arredondamento de alguns décimos, eu não dou. Simplesmente essa pessoa não merece, porque durante a prova ela estava colando. Ou então, mais para frente, os alunos que não sabem se comportar, e aí, além de cola, a gente vai ter diversos comportamentos que são desagradáveis e desrespeituosos, eles levam essa mácula. Pode até ser que tu não saibas disso, mas os professores conversam entre si. E, posteriormente, esse aluno vai virar um advogado, vai virar, não sei, um estudante de pós-graduação, e ele ainda vai ser lembrado, muitas vezes, por aquilo que ele fazia na faculdade. Sabe por quê? Porque o grande erro do estudante de direito é não entender que a faculdade já é mercado de trabalho. Tu já está fazendo a tua imagem profissional na faculdade. Tu já está demonstrando o tipo de pessoa e o tipo de profissional que tu é. E uma pessoa que burla uma prova para não pegar um exame, por exemplo, é o tipo de pessoa que não é confiável. Se um aluno desses, que eu sei que colou, vira advogado, eu jamais vou contratar ele. Por quê? Porque eu vi a formação dele. Porque eu sei que ele não é uma pessoa honesta. E a gente já vai falar sobre honestidade nesse quesito. Mas vejam, a minha imagem formada como professora daquele aluno é uma imagem muito ruim. Pode ser que depois ele tente reverter, né? Ninguém é perfeito, todo mundo comete os seus pecados e as pessoas podem mudar. Mas é difícil. Então, pensa comigo. A tua faculdade já é o momento que tu está construindo a tua imagem profissional. Bons alunos saem com boas imagens. Alunos que colam, alunos que têm atitudes que os professores não gostam, não têm o mesmo patamar, não têm a mesma boa imagem, entende? E aí, isso é uma questão de tempo. Ah, um bom aluno que se forma e que vai advogar, eu tenho prazer de recomendar. Olha, tem um aluno tal, sempre foi muito estudioso, muito aplicado. Se alguém me pedir a recomendação, eu indico. Agora, eu não indico alunos que eu desconfio da formação, certo? Então, fica ligado. A tua imagem profissional está sendo criada já na faculdade. Não esquece disso. Não esquece disso porque não é simplesmente pegou o diploma, apagou a vida atrás, a vida que já passou e vida nova. Não, o que tu fez, ele fica marcado. Claro que colar é um dos detalhes, né? É uma coisinha que pode macular a tua imagem. Mas toda e qualquer atitude que tu tiver que não for correta e não for íntegra durante a tua faculdade, pode sim contar para tua vida profissional depois. Outro ponto negativo, consequência negativa da cola, eu falo isso com sinceridade, é que colar é desonesto. E aí tu pode ter várias ideias do que é certo, do que é errado, mas não tem como a gente defender um comportamento que não só te engana, como engana teu professor e pode até atrapalhar os teus colegas. Então, tem várias maneiras de colar. Como eu falei, a gente abre na internet e encontra 35 formas de cola. Poucas devem dar muito certo, né? Imagino que não deve dar muito certo. Mas, quando tu cola, tu tá sendo desonesto. E aí, mais uma vez, a gente vai para aquilo, né? Quantas vezes a gente critica os outros, quantas vezes a gente aponta o dedo, e quando chega a nossa hora, a gente simplesmente vai pelo caminho mais fácil. É isso que tu quer fazer com a tua vida? Se queimar por tão pouco, né? Eu diria, tu cometer atos desonestos, porque é uma desonestidade, às vezes até abusando dos outros. Então, por exemplo, o colega que tu pede cola, ele queria te dar cola se tu tá pedindo cola para alguém? Será que para ele é justo ter estudado um monte e aí na hora da prova ter que ficar te ajudando porque tu, por algum motivo, não conseguiu estudar? Porque tu não cumpriu com as tuas responsabilidades? Então, acontece também na faculdade das pessoas acharem que porque são tuas amigas, elas podem te usurpar, elas podem usar do teu conhecimento, e não é assim que funciona. Tu tem que estudar, tu tem que fazer a tua prova e tu não tem que contar com as outras pessoas.
certo? Às vezes, não, combinei já, meu amigo disse que vai me dar cola e tudo mais, mas aí tu tá enganando teu professor também. E como eu falei, tu tá te auto-enganando, certo? Então, muitas vezes a gente não percebe que são em pequenas ações que a gente está construindo o nosso caráter. Ah, professora, eu colei sempre no colégio, nunca deu nada. Não vou falar que é tudo bem, mas é compreensível. Só que aqui na faculdade é a tua vida profissional. Se tu faz aqui na faculdade coisas erradas, será que mais pra frente tu já não vai achar normal encontrar caminhos mais rápidos para aquilo que tu quer? Será que tu vai ser um profissional que vai prezar pelo correto ou tu vai ser mais um dos tantos que fazem coisa errada e que acham desculpas para poder justificar o que tá fazendo? Ai, professora, é que é difícil, é que eu não tive tempo, eu trabalho, eu tenho família, eu tenho dificuldades. O meu colega, ele estuda o dia inteiro, então ele me ajuda, mas é porque eu tenho justificativa. Não tem. Quando a gente começa a achar justificativa, é justamente porque a gente sabe que a gente está errado. Então, presta atenção, na próxima vez que tu for fazer uma avaliação, pensa o que tu fez, o que tu pode fazer e evita esse tipo de atitude, porque tu tá comprometendo a tua própria palavra, o teu próprio eu, certo? E às vezes as pessoas se desesperam por tão pouco. Será que a tua honestidade vale ganhar um pontinho na prova? Será que a tua honestidade vale abusar de um colega teu que estudou de verdade, que tá ali se esmerando para conseguir uma nota boa e tu simplesmente chegar e colher isso? Como eu falei, né? Cada um tem a sua consciência, cada um sabe o que é certo e o que é errado, mas pessoalmente a cola é algo que me causa muita repulsa, sabe? Ah, professora, mas é só uma olhadinha. É, mas e aí? E o teu futuro? E as pessoas que estão ao teu redor? E o teu caráter? O que tu tá fazendo? Como eu falei, são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo e a gente vai abrindo mão e de repente eu só dei uma coladinha aqui e de repente eu fiz tal coisa errada, mas é que eu tenho uma desculpa para isso e assim vai essa bola de neve. Te mantém no caminho do certo. Faz o que é certo. Se até hoje tu fazia a cola, se tu colava, começa a pensar no que eu tô te falando, porque o que eu falo é real e eu vejo acontecer. E eu não acho legal tu levar uma mácula dessas, uma coisa ruim, pro resto da tua vida, porque isso vai te causar prejuízo. Então, assim, é desonesto, é algo que no direito a gente deveria lutar contra, né? Então, a gente luta por justiça, a gente luta por equidade, a gente luta por um estado em que as pessoas tenham igualdade mínima, né, e condições, e tu vai lá e faz exatamente o contrário para conseguir se tornar a pessoa que vai lutar por justiça depois. Não parece certo, para mim parece muito contraditório. Até porque, mais uma vez, tu vai querer depois ser juiz ou promotor ou procurador, mas tu vai ter uma história um pouco questionável. E aí, pessoalmente, eu não acho nada legal. Se tu é do tipo que pega cola com outra pessoa, que estica o olho pra ver, que tenta dar uma olhadinha, já parou pra pensar que tu tá confiando mais no que o outro estudou do que em ti mesmo? E se essa pessoa tá confundindo alguma coisa? E se essa pessoa não sabe daquele conteúdo, mas tu confia mais nela do que em ti? Então, outra coisa que pode acontecer também, que eu fazia muito, é que as provas podem ser diferentes. Então, eu sei que isso pode parecer um pouco de maldade, mas eu fazia a mesma questão e apenas invertia o que estava escrito nas questões objetivas, né? Então, enquanto numa prova tinha letra A 1 e 2, na outra prova tinha letra A 2 e 3, certo? E se tu vê mal o que tu tá colando, aí tu vai errar de graça. Não dá pra confiar no teu taco. Pode ser que tu esteja fazendo isso por um momento de desespero. E pode ser que tu seja cara de pau também, né? Não sei. Mas a verdade é que quando tu confia mais no outro do que em ti, tu simplesmente abre mão da possibilidade de sozinho conseguir aquela nota. Será que é legal a gente fazer isso? E eu falo porque muitas vezes isso vai criando uma insegurança maior. Porque eu colei na primeira prova. Aí já sei que eu não sei muito. Aí na segunda eu vou me sentir dependente de colar de novo, porque não sei aquele conteúdo. É uma bola de neve. E aí tu confia mais no outro que talvez nem tenha estudado como tu acha que ele estudou, porque se tu não esteve com ele todo o tempo, tu não sabe o quanto ele estudou. Ah, mas é que ele tem cara de mais inteligente, é porque ele sempre estuda mais. E aí? E se ele não estudou para aquela prova? Aí tu vai arriscar jogar tudo pro ar, tu tá com medo de ser reprovado, mas tu confia, então a responsabilidade da tua prova nas mãos do outro, eu acho isso bem contraditório também. Assume a tua responsabilidade, certo? A prova é tua, é tu que tem que fazer essa nota. É tu que tem que ganhar por merecimento essa nota.
Outro problema da cola é que muitas vezes ao colar, tu simplesmente bloqueia aquele conhecimento na tua mente. Então pensa comigo, quando tu vai para a prova, já sabendo que tu vai colar, simplesmente tu já liga ali um botãozinho no teu cérebro que diz: esse conteúdo não é importante. Se fosse importante, eu teria estudado, eu teria me planejado. Qual que é o grande perigo aqui? A gente começa a criar vários bloqueios inconscientes na nossa mente, porque toda vez que eu deixo de estudar, porque eu vou encontrar um caminho mais fácil para conseguir o que eu quero, eu digo pro meu cérebro que não vale a pena estudar. E aí que mais pra frente, quando tu for um advogado, quando tu estiver estudando para concurso, quando tu for estudar para a própria OAB, certo? Tu vai ter vários daqueles pensamentos inconscientes na tua mente. Mas como eu falei, em concurso público, em prova da OAB, não dá para colar, né? Tu pode até tentar, mas as chances são que tu não vai conseguir e ainda tu pode até ter que responder por um processo em razão disso. Então, às vezes, a gente não percebe o que a gente está construindo. Eu já falei de imagem, falei do que os outros pensam de ti, falei que tu vai construindo o teu caráter e tu começa a dar desculpas para fazer o que é errado. Mas tu também está criando alguns pensamentos, umas crenças inconscientes que talvez no futuro te atrapalhem de verdade. Se tu manda pro teu cérebro a mensagem de que estudar não é importante, de que tem como conseguir com um jeito mais fácil o que tu precisa, e que a faculdade é desse jeito mesmo, quando chegar no momento que tu precisar daquele conhecimento, tu não vai encontrar. Tu bloqueou, tu disse pro teu cérebro que ele não é importante. Então, pensa, para pensar. Essa é a mensagem que tu quer mandar pro teu cérebro, além de todas as mensagens negativas que tu manda pros outros. Essa mensagem tu também quer mandar pro teu próprio cérebro? Será que isso não é muito mais prejudicial do que, de repente, ir mal em uma avaliação? Tem uma outra consequência seríssima da cola, gente, que é o fato de que simplesmente tu tem que assumir a responsabilidade. Gente, quem cola não assume a responsabilidade dos seus atos. E aí que na vida a gente vai ter diversos momentos em que isso vai aparecer novamente, é um padrão. Olha, professora, eu não pude estudar, eu não tive tempo, eu não consegui, eu não achei que era importante. Tu tem essa escolha, essa é a tua decisão, certo? Se tu quisesse estudar, tu podia ter planejado, tu podia ter te organizado melhor, mas tu decidiu não estudar. Então, o que tu vai fazer agora? Fazer tua prova com o que tu sabe. Certo? A autorresponsabilidade é algo extremamente difícil de uma pessoa ter. Porque é tu ter a visão correta das coisas, é tu verificar a situação, é tu perceber que a responsabilidade é tua e tu assumir. Então, se eu não estudei, eu posso ter 1000 desculpas, mas eu não estudei. Eu não vou ir para a prova colando de um colega ou fazer um monte de cola na borracha. Isso é auto-engano, isso é mandar mensagem negativa pro teu cérebro, isso é basicamente tu dizer que tu não é responsável pela tua própria vida. Se tu faz isso com uma mera prova da faculdade, o que tu não vai fazer com o restante dos teus âmbitos de vida? E não vem me dizer que não é importante, porque é sim. Tudo o que a gente faz no nosso dia a dia, as pequenas ações vão construindo a nossa história, certo? Ah, nem me lembro, professora, de quando que eu colei no colégio, por exemplo. Não vou me lembrar na faculdade. Não sei, talvez tu te lembre inconscientemente das coisas que tu fez errado. Talvez tu apenas apagou ali momentaneamente, mas vai saber que tipo de comportamento tu não tem hoje em razão daquilo que tu fez. Então, hoje, conscientemente, tu tá dizendo que a cola não é a melhor saída. Provavelmente vai chegar um momento que ela vai ser um beco sem saída mesmo, que tu não vai ter mais para onde ir. Com ela, não. Tu vai ter que voltar ao caminho e aí pegar o caminho correto, que é a estrada livre, digamos assim. Então, gente, cola, ela, apesar do prazer momentâneo que dá ali, de repente conseguir passar numa avaliação, ela vai te trazer muito mais consequências negativas do que algo bom. Um último ponto que eu quero dizer aqui, tu já parou para pensar como que o teu professor se sente? Eu, pessoalmente, aconteceu uma vez com uma turma de eu perceber que vários alunos estavam colando e eu não conseguia ter certeza, mas eu sabia, mas eu não conseguiria provar. Então eu não agi naquele momento e eu vou dizer para vocês que eu fiquei extremamente magoada e ofendida. Porque eu tinha uma relação muito boa com a turma, como eu tento ter com todas. Mas no momento que tu percebe que há um desrespeito contigo, simplesmente muda.
eu nunca mais consegui ser a mesma professora que eu era, aberta, né, conversando sobre diversos pontos. Eu ia dar aula para aquela turma porque era obrigada a dar aula para aquela turma. E não tem sentimento pior do que pensar, ai, que saco. Hoje é tal dia de dar aula para aquelas pessoas que eu não confio, que eu não gosto e que me desrespeitaram. Então, o que que tu faria? O que que tu faria se tu fosse professor? Ah, eu deixaria todo mundo colar. Então tu ia ser um péssimo professor, né? Porque o que o professor quer? É ferrar com o aluno? Não, a gente quer que os alunos se desenvolvam. E às vezes, se não é por meio do amor, é por meio da dor, né? Infelizmente. Então a gente vai lá, a gente ensina, a gente conversa. Se não funciona por meio da boa vontade, vai ter que funcionar por meio da autoridade. Infelizmente é assim, né, gente? Então, toda a mensagem que eu quis passar nesse vídeo de hoje é que a cola, ela vai talvez te trazer alguma recompensa rápida aqui, mas muitas consequências negativas logo ali. Algumas talvez tu nem saiba identificar, porque ficou perdido em algum lugar do teu inconsciente, ou algumas situações que tu não consegue se desvencilhar porque simplesmente tu entrou naquele padrão. Sabe que tem uma história que o Jerônimo Temel conta que quando tu vai por um caminho e tu passa muito por um caminho, ele é o caminho automático para o teu cérebro. Simplesmente, quando tu vai pelo mesmo caminho muitas vezes, tu queria ir só uma vez, mas de repente tu foi a segunda, tu foi a terceira. Quando tu vê, é aquele único caminho que tu conhece. E quando a gente começa a desviar do que é correto, quando a gente começa a fazer o que é mais fácil, a cortar caminhos, a encontrar atalhos, escusos, simplesmente vai ser o que a gente vai fazer sempre. Então, tu sempre vai encontrar uma maneira de cortar caminho. E acontece que a gente sabe, né, que tudo que é feito, mal feito, em algum momento vai trazer resultados negativos. Pode ser lá num caso que tu for atuar, pode ser em algum concurso que tu for prestar, pode ser alguma avaliação que tu for fazer. Em algum momento isso vai aparecer. E o meu alerta aqui é para que tu, se estava colando até agora, pare de fazer isso, evite fazer isso, coloque na tua consciência que isso não é bom para ti. E se tu não faz, não faça nunca. Porque tudo que a gente começa a fazer uma vez, a fazer outra, tende a se tornar uma repetição, principalmente quando é uma coisa assim que a gente tem uma resposta muito rápida. Ah, passei assim, vou fazer assim para sempre. Mas e aí? É o melhor caminho a se seguir? Esse é o caminho que tu quer deixar traçado para tua vida? Eu acho que não, né? Principalmente porque nós do direito, a gente lida com muitas questões de justiça, do certo, do errado, de ética, de moral. E aí é difícil tu apontar os erros do judiciário, apontar os erros de outra pessoa, quando tu mesmo comete errinhos que vão se transformando em uma bola de neve, enfim, erros que talvez depois tu não consiga mais reverter, certo? Só para deixar claro, eu odeio cola. Se não ficou claro até aqui, eu quero deixar extremamente claro. E eu quero saber a tua opinião sobre isso. Se tu concorda comigo, se tu acha que não tem nada a ver o que eu falei, e se esse vídeo trouxe algum insight para ti, algum pensamento que tu não tinha tido sobre a cola na faculdade. Comenta aqui embaixo para mim, vou ficar feliz em saber. Muito obrigada para quem acompanhou esse vídeo até aqui. Eu espero que ele tenha sido proveitoso e a gente se vê no próximo.